nossa transmissão. Pronto. Vamos começar então aqui, a gente vai lá para a página 182 e a gente vai começar a ler ali as coisas que aparecem ali da página 182. Quem que gostaria de começar a ler para a gente? Deixa eu ver ali. Esqueci meu livro, peraí. Pega lá então, Gabi. Lucitane ou Natália? Lucitane ou Pegova? Eu não lembro o nome. Tá. Pode ser Dove também, porque Dove também é do francês. Tá, vamos lá então. Quer começar a ler pra gente ali, Gabi, então, já que pegou o livro? Pera, tá, eu pego sim. Página 182. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Tá. O que acontece lá? Deixa eu só, antes de ler ali a página 183, o que aparece ali na página 182? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui para vocês terem uma visualização bacana. 70%, deixa eu ver, 70%. Tá. O que acontece ali? Ó? Lá na página 182, aparecem duas crianças medindo um piso usando uma régua, só que essa régua ela é formada por uma corda, ali tem uns nozinhos que têm a mesma distância. Só que o que aconteceu? Foi medir e o tamanho que a gente tinha ali naquela régua não encaixou certinho com o tamanho que a gente tinha daquele piso. Então, deu um problema. Né? A gente não tem como dizer, olha, esse piso aqui tem um pedacinho da nossa corda aqui, um pedacinho da nossa régua, e não, ele tem um pedaço, ele tem um pedaço inteiro e mais um pedacinho sobrando. Então, quando eles perceberam que tinham pedaços que ficavam faltando ou sobrando, é que apareceu essa ideia para a gente de fração, tá? E um dos primeiros povos a representar isso foram os egípcios, por isso que está aparecendo aqui os egípcios aqui no comecinho do negócio, tá? Então pode começar para a gente lá, Gabi, as frações lá na página 183. Tá. As frações surgiram na necessidade de registrar medidas de maneira mais precisa. Nesse capítulo faremos estudo das frações, os significados, as representações e as leituras, as comparações, as operações, entre outros. Tudo isso sempre constando do uso das frações em situações práticas do dia a dia, incluindo aquelas que envolvem frações na forma de porcentagem. Tá, beleza. Então aparece para a gente aqui um marcador de combustível e tem várias marquinhas intermediárias. Normalmente, no marcador de combustível aparece sim essa marcação aqui de meio tanque. O que é um meio tanque? Quer dizer, olha, está na metade da capacidade do tanque cheio totalmente, né? E aqui tem as marcações intermediárias, que não necessariamente em todos os carros vão ser essas mesmas que aparecem aqui, tá? Aqui está dividida ainda em mais 4 pedaços até a metade e mais 4 pedaços aqui também antes da metade, né? Então aqui está dividido em um quarto, depois a gente vai entender o que é um quarto, aqui depois um oitavo, e essa marcação aqui, a finalzinha aqui, significa que o carro já está na reserva, que já precisa ser reabastecido. Aí aqui do lado, ó, tem um menino medindo aqui o comprimento com o seu palmo. Então ele pegou, esticou a mão ali, foi medindo as folhas e percebeu que aquela folha tinha 4 palmos e meio. Como é que a gente vai medir meio palmo, né? Enfim, mas é essa ideia. Antigamente a gente media muito com as partes do nosso corpo, então se usava pé para medir, né? A gente precisa um negócio aqui tem 5 pés de distância, então 5 pés um do ladinho do outro que vai encaixar e formar aquela distância. Só que aí pensar, uma pessoa tem um pé maior do que o outro, ou então são pessoas diferentes, têm tamanhos de pés diferentes, então isso não era muito preciso. Então acabou que mais tarde a gente desenvolveu um sistema métrico e aí a gente começa a regular isso de uma maneira um pouco mais fácil, usando a régua, tendo um metro. Ah, isso aqui significa 1 metro. Aí as divisões do metro são centímetros. Ah, se a gente tiver tantos metros, a gente tem 1 quilômetro. E assim foram se desenvolvendo marcações e medições mais precisas. Beleza, vamos para essa próxima parte aqui, deixa que eu leio para vocês aqui. Ó. Converse com os colegas sobre essas questões e registre as respostas. Em quais das figuras abaixo
A parte pintada corresponde a 1/2. Lemos 1/2 ou a metade dessa figura. Tá. Então, olha só, tem a A, tem a B, tem a C e tem a D. Em quais figuras que representam a metade? A e a D. Muito bem, a A e a D. A B, a gente não sabe dizer em que proporção que ela tem do todo. E a C, ela está dividida em 3 pedaços que parecem iguais. Então, se eu fosse representar a C, seria 1/3, porque tem uma parte de 3. Vocês já estudaram fração alguma outra vez na vida, já, né? Já. Já, né? Então, essa parte introdutória aqui vai ser bastante repetição para vocês que já estudaram, porque ela é bem simples, tá? É bem a anotação de entender, identificar, é bem simplesinho no começo, tá? Agora, o exercício 2 ali, ó, a proposta 2 ali, ó. O que indica o 2 na fração 1/2, ou 1/2 da atividade anterior? E o que indica o 1? Então, ó, o 1 indica quantas partes tem de fato. E o 2 significa em quantas partes foram divididas. Então, eu tenho uma parte de 2. Então, o 1 significa a quantidade que tem de verdade, e o 2, que é a parte de baixo, que vai chamar depois de denominador, que dá o nome, denomina, que dá nome à fração, vai ser a parte de baixo, que é em quantos pedaços de fato foi dividido. Agora vamos para o 3 ali, ó. Qual que é o valor de metade de 40? 2/5 de 15. 1/8 de 1.600. E assim vai indo. Tem essas perguntas aqui, a gente ainda não tem condições de responder. Na verdade, essa 1/2 de 40 é fácil, né? Tipo, quanto que é metade de 40? 20. 20, né? Essa é fácil de responder. Só que a próxima ali, ó, quanto que é 2/5 de 15? Essa já começa a complicar um pouquinho mais. A outra, quanto que é 1/8 de 1.600? Essa também já complica um pouquinho mais. Então, essas perguntas, até o final do capítulo, a gente vai ter condições de responder, mas por enquanto não dá para responder. Essa aqui, metade é um negócio que a gente sabe bem fácil. E aqui do lado também tem o lance da porcentagem. Porcentagem é um outro jeito que a gente tem de representar as frações, tá? Então, aqui, ó, tá falando 50% de 80. 50% é a mesma coisa do que dizer a metade. Então, 50% de 80 significa a metade de 80 é 40. Fácil. Essa daqui também é bem facilzinha. A gente consegue responder de cabeça sem nem pensar muito. Já as próximas, aí a gente já tem que começar a trabalhar um pouquinho mais para conseguir entender o que é 1% de 500 e o que é 3% de 500. 3% é aquela série do Netflix, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos começar. Uma outra pessoa para ler essa parte aqui, dar algumas ideias. Pode, por favor. Primeira ideia, fração com parte tudo. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes iguais e pintou uma parte de verde. Ou seja, ele pintou uma das 4 partes de verde. Assim dizemos que a folha de cartolina é a unidade ou o todo do ou inteiro. E representamos a parte pintada verde da folha na fração 1/4. Então, a parte de cima a gente vai chamar de numerador, é a quantidade que tem ali, né, que foi representada, e a parte de baixo a gente vai chamar de denominador, é aquele que dá nome à fração, é aquele que dá a quantidade que foi dividida, aquele pedaço, aquela coisa que a gente está analisando ali, né? Então, a parte de cima é quanto tem de verdade, e a parte de baixo é em quantos pedaços foi dividido. Beleza, fácil. Continua uma outra pessoa ali, ó, a fração. Acho que pode ser a Vitória, que ela tinha falado também de continuar. Vai lá, Vitória. A fração que representa a parte da folha que não foi pintada de verde é 3/4. O numerador dessa fração é o 3 e o denominador é o 1, o 4. Continue, por favor. Isso. O numerador e o denominador de uma fração são chamados de termos da fração. Juntando a parte pintada de verde com a parte não pintada de verde, obtemos o inteiro, 1. Também podemos representar esse inteiro pela fração 4/4, ou seja, 1 inteiro é igual a 4/4, que é igual a 1. Olha só, uma coisa, só um instantinho. Uma coisa importante da gente lembrar e talvez entender é que esse traço da fração, na verdade, representa uma divisão.
Então, o traço aqui da fração é sempre uma divisão, é uma operação que está sendo feita. Só que, não necessariamente, a gente precisa desfazer essa operação. Às vezes é interessante que a gente deixe ela parada ali e não resolva naquele momento. Mas a gente sempre pode, mais tarde a gente vai entender isso, transformar a fração para número com vírgula, ali para o número decimal. E também o caminho contrário, de número decimal para a fração. A gente sempre pode fazer esse trânsito, tá? Então, até agora, a gente tinha apenas os números naturais, tá? Que eram 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. E os números tinham sempre uma representação só. O 1 é o 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3. Na fração, isso não vai acontecer. Uma fração, ela pode ser representada de infinitos jeitos. Nossa, professor, isso é pesado falar isso, que é infinitos jeitos, mas é infinitos jeitos mesmo. Por quê? Porque depois a gente vai verificar que, em vez de estar colocando aqui, ó, 4 sobre 4, a gente pode colocar 5 sobre 5, ou 7 sobre 7, ou 9 sobre 9, ou qualquer número sobre ele mesmo, e vai dar um inteiro. Então, a gente vai perceber que fração vai ter uma coisa chamada equivalência. Isso não é parte da matéria ainda, mas eu já estou adiantando para abrir as ideias de vocês, porque essa ideia eu acho que é a ideia mais importante que a gente tem de fração, que é a equivalência das frações. Significa que elas podem ser escritas de diversos jeitos diferentes, mas que representam exatamente a mesma quantidade, tá? Isso talvez vocês ainda não tenham estudado, que vocês não tenham passado por isso. Fração equivalente, tá? Mas é uma das ideias principais que a gente tem nesse capítulo. Chegou também? Ah, legal. Mas é o que a gente vai mais dar ênfase aqui. Eu sempre vou trabalhar com fração equivalente, sempre vou estar voltando para isso e falando isso, porque facilita o nosso entendimento de fração. Se a gente entende que a fração não é apenas um número, e sim vários números que a gente pode representar de jeitos diferentes, mas que significam a mesma coisa. Beleza, aí eu vou agora continuar aqui a leitura. Veja mais um exemplo agora de uma região quadrada dividida em 8 partes iguais. Ó, reparem a seguinte coisa, partes iguais. Quando a gente vai desenhar a fração, às vezes a gente tem dificuldade de fazer as partes iguais porque a gente não está usando régua, ou porque a gente não está usando um software ali que desenha direito o negócio. Mas, se eu pedir desenho para vocês, sempre tentem usar figuras mais fáceis de serem desenhadas. Que figuras são mais fáceis de ser desenhadas e serem divididas? Ó, vou apelar aqui e vou dizer, olha, círculo e triângulo são super difíceis de dividir. Quando a gente for desenhar figuras para dividir, desenhe, represente qualquer coisa, sempre façam retângulo. Por quê? Porque o retângulo é o mais fácil que a gente tem para dividir em pedaços, tá? Então, assim, ó, vai fazer a representação de algum desenho de fração através de representação. Se o livro estiver pedindo, faça uma circunferência, faça um triângulo, sempre faz um retângulo, porque é muito mais fácil da gente desenhar e fica mais preciso. Vamos supor, eu quero dividir esse retângulo em 2 pedaços iguais. Eu dividir em 2 pedaços iguais, eu acho que é o mais fácil. A gente consegue fazer isso no olho, assim, ó, esses 2 pedaços aqui estão mais ou menos iguais. Quero dividir em 4. O que eu faço aqui? Eu faço mais um traço, corto no meio, e agora eu tenho dividido em 4 pedaços. Tá vendo? Foi fácil de dividir, ó. Dividir em 2 e depois dividir em 4. Vou dividir em 3. 3 é um pouquinho mais difícil, mas se a gente vai treinando, a gente também consegue dividir em 3. Olha, eu tenho que fazer 2 tracinhos aqui no meio, ó. Um aqui, mais ou menos, e um outro aqui. Tá mais ou menos iguais. Esse aqui tá com uma barriguinha aqui do lado, tá com um pedacinho maior, mas se eu tirar essa barriguinha aqui, ele já fica mais ou menos certinho. Quando vocês forem desenhar para mim, por favor, usem régua, tá? Eu estou fazendo aqui no quadro sem a régua, porque não tem como usar a régua aqui. Se fosse lá no GeoGebra, era fácil desenhar, aí eu conseguia fazer bonitinho. Mas, por enquanto, eu estou fazendo como se fosse no papel de vocês aqui, tá vendo? Agora, os 3 ficaram muito, muito parecidos aqui, estão do mesmo tamanho. Então, se eu for dividir um negócio em 3 pedaços iguais, por favor, não façam isso aqui, ó. Olha só esse daqui como está dividido de forma grosseira. Por quê? Porque esse pedaço aqui está visivelmente menor do que esse do meio e menor do que esse. Então, não funciona. Ou ainda pior, vou dividir em 3 pedaços.
Tá vendo? Os 3 pedaços não são iguais. Esse daqui tá grandão e esses 2 aqui estão pequenos. Então, quando for desenhar qualquer coisa na parte de fração, tem que lembrar que os pedaços são iguais. Os pedaços são iguais. E que não podem ter tamanhos diferentes, tá? Isso é uma coisa bem importante quando vocês forem fazer qualquer tipo de desenho para entregar para mim na parte de dividir. Ah, mas eu tenho dificuldade de desenhar. Por isso que vão usar a régua. Bota a reguinha, 1 centímetro, um pedaço, 1 centímetro, um pedaço, 1 centímetro, outro pedaço. Vai lá em cima, faz a mesma medição, passa as retinhas e fechou, tá bonitinho. Tá vendo? Então, quando for falar quando fizerem alguma parte de desenho, tem que fazer com que as partes sejam iguais, tá? Isso é bem importante. Ok, nesse caso aqui, ó, o todo, o inteiro é a região quadrada, foi dividido em 8 partes iguais, sendo 3 partes que foram pintadas de laranja. A parte pintada de laranja corresponde a 3/8 dessa região. Então, vamos fazer exercício, né? Vamos começar já fazendo exercício aqui, ó. Eu quero que vocês já façam essa página 184 e também a 185, que é bem rapidinho de fazer, tá bom? Então, página 184 e 185. Eu vou colocar lá no chat para vocês, para não ter dúvida do que tem para fazer. Página 184 e 185. É bem rapidinho de fazer, tá? Fazendo já já. Vou mutar meu microfone aqui para não ficar atrapalhando vocês, tá? Mas se pintarem dúvidas, podem perguntar. Em 10 minutinhos a gente faz esses exercícios, hein? Rapidinho mesmo. Eu vou deixar um pouquinho aqui na página 184, depois eu vou descer para 185, tá? Para vocês, quem não está com o livro aí em mãos, para ter como fazer os primeiros exercícios, depois a gente passa para o próximo, tá? Ela tem a 184 e a 185, é isso? Isso, 184 e 185. Aqui está aberta ali, inclusive, aparecendo para vocês ali. Começa no 184, depois continua no 185.
Quando surgirem dificuldades, podem perguntar, tá, pessoal? Ok. Vou ler ali para você ali a 3, tá, Gilberto? Olha só. Na fração 5/8 de uma região plana, o que indica o número, o denominador do 8? E o que indica o numerador 5? É o que a gente estava falando ali anteriormente, né? Tipo, o que representa aqui nesses desenhos, o que é uma coisa, o que é outra, tá? É basicamente isso. Pergunta. Diga. Ali na 4, é para o numerador vai ser o número de partes pintadas? Como? O numerador vai ser o número de partes pintadas ou as brancas? Boa pergunta ali, ó. Escreva a fração correspondente à parte pintada. Tá no título ali, ó. Parte pintada. Tá, obrigada. Tá? Nada. Quando o pessoal for terminando aí, vão avisando que terminaram, tá, pessoal? São exercícios bem rápidos de fazer, tá? Tem uns ali que são bem tranquilinhos. Então, quando vai terminando, vai avisando, terminei, professor. Aí a gente já vai pensando o que a gente vai fazer em seguida. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui para facilitar quem está sem o livro na mão. Tá. Se eu diminuir mais do que isso, já fica complicado de ler. Tá tudo bem, Gabi? Tá tudo bem? Não, é que eu tinha espirrado e daí eu fui no banheiro, só o meu nariz. Ok. Não, foi forte, aí eu vi que a batida foi. Ok, Gilberto. A Vitória correndo pra lá e pra cá com esse celular, parece aqueles filmes de live action que ficam correndo assim, tá correndo do monstro ali. É porque é que meu celular tava carregado, daí a aula gasta muita bateria, daí tá 5%, agora no caso tá zero. Daí eu saí correndo pra pegar o carregador portátil. Prof, outra coisa.
Tudo bem se eu deixar o celular filmando o teto, porque eu não Não consigo tem apoiar. problema. Não tem problema. Ô, Vi, se tá com pouca bateria, até desliga a câmera que poupa um pouco do celular. Professor, pode baixar um pouco a página? Tem como, tipo, um pouco mais pra baixo? Baixo sim. Tá bom assim? Obrigada. Nada. Pessoal, mais 3 minutinhos aí a gente já começa a corrigir, porque é bem rapidinho de fazer esse exercício aí. Vocês estão demorando demais já, hein? Já era para ter Ai, terminado. porque, professora, 6 é muito demorado. Como? Desenhar as O coisas. 6 é muito demorado. Você tá fazendo Ah, isso também. É pra desenhar e daí tem que ficar tudo bonitinho, deixa eu ver. Porque senão tu briga com a gente. exatamente. Tem que caprichar aí. Vamos começar a corrigir então ali os primeiros, tá? Tá. Vamos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais a visualização para facilitar a nossa leitura. Ó, o 1. Qual fração representa a parte da região quadrada acima que não foi pintada de laranja? Então a gente olha ali, a gente tem uma figura que está dividida em 8 pedaços. Dos 8 pedaços, a gente tem ali 5 que estão em cinza. 5? É isso? É 5, né? Então a gente tem 5 pedaços em cinza. Então, para representar essa fração, seria 5 sobre 8 ou 5 oitavos, tá? 5 sobre 8, 5 oitavos. Então, 5 barrinha, o 8 embaixo. Vou fazer aqui o desenho para vocês entenderem. Ó. 5 sobre 8. Ah, o professor botou a barrinha
meio que de ladinho. Pode ser assim na hora que vai escrever? Sim, pode ser na hora que vai escrever lá, que a gente precisa escrever essas frações, eu vou colocar a barrinha do teclado ali, que é essa barrinha caindo para cima do segundo número, tá vendo? Tá caindo para cima do segundo número, que poderia ser assim, ó, 5, a barrinha assim, o 8, tá vendo? Ó, é uma fração representada só numa linha. Ah, se eu posso representar em mais de uma linha, desenhar bonitinho, aí sim eu vou escrever a fração, ó, 5 oitavos. Mas todas elas são a mesma coisa, tá? Beleza. A próxima, 2. Qual fração representa a região quadrada inteira? Vai ser 8 sobre 8. Sim, pode falar a 3 ali em seguida. Deixa quando eu chegar lá, você fala, tá, Luísa? Então, a gente tem ali que a fração inteira 2, então eu vou colocar 2 aqui em cima, a resposta da 2 vai ser 8 oitavos. Ok. Agora eu vou ler a 3 ali, aí você responde a 3 pra gente, tá, Luísa? Ó, na fração 5 oitavos da região plana, o que indica o 8 e o que indica o 5? Vai lá. Você vai escrever ou vai ligar o microfone? Ah, vai escrever no chat. Vai lá, pode escrever. Oito números de triângulos total e 5 os que não foram pintados. Exatamente isso, tá certo. Então a ideia é pensar assim, ó, o número de cima sempre representa aquilo que está aparecendo, aquilo que está sendo evidenciado. E o número de baixo é sempre a quantidade total das coisas que foram divididas. A Marina quer falar ali, Marina? O que foi? Não, eu ia pedir para fazer a 1 da 180, a 4 da 185. Ah, tá, beleza. Então pode fazer aqui. A gente já vai para a próxima aqui, eu já vou virar. Ó, vou ler aqui para ti e você faz a A, tá bom? Escreva a fração correspondente à parte pintada a cada uma das figuras. A verde aí, ó, vai ser quanto? 2 terços. 2 terços. Já aproveita e já faz todas aí, que é bem rapidinho. Vai lá. De amarelo é 7 décimos. 7 décimos, 7 de 10, tá correto. A marrom. Marrom é 1 terço. Muito De bem. laranja é 5 nonos, eu acho que é 5. Exatamente. De lilás é 4 quartos. Isso. E de azul é 3 sétimos. Opa. Será que não é 8? Vamos contar aqui essa dos azuis aqui, ó. Tá dividido aqui 2 aqui em cima, 2 do lado, é 8, né? Então é 3 oitavos, tá certo, muito bem. Vamos para a próxima questão aqui, ó, a 5, tá? Essa aqui deixa que eu faço, ó. Um automóvel saiu em direção do A para o B, no trajeto indicado na figura abaixo, e já percorreu 3/5 desse trajeto. Use uma régua para localizar na figura o ponto na figura o ponto em que o automóvel se encontra. Tá, então eu vou fazer isso aqui meio que no olho, tá? Eu não vou usar régua porque eu não tenho régua. Vocês podem ter usado a régua para fazer, ou vocês podem ter feito uma coisa diferente. Pode ter feito um risco no caderno e ter dividido isso em 5 pedaços. Aí, inteligentemente, vocês fizeram um risco de 5 centímetros e dividiram cada um dos pedaços em 1 centímetro, que é o mais fácil possível, né? Mas também poderia ter feito outras divisões. Para dividir em 5, eu preciso fazer 4 riscos. Então, eu tenho que dividir 4 riscos aqui, mais ou menos. Opa, isso aqui não ficou certo. Como é que eu vou apagar aqui? Deixa eu pegar a borrachinha. Mais ou menos aqui, esse outro aqui e esse outro aqui. Olha, passa, tá? Tirando esse risco aqui do meio, que está um pouquinho deslocado, eu acho que os outros ficaram mais ou menos na posição correta. Tá, não, botei no mesmo lugar. Não, vou botar um pouquinho mais para lá. Sim, tá, um pouquinho, foi um pouquinho. Então aqui, ó, tá dividido em 5 pedaços, tá? Se fosse 5 pedaços exatos aqui, divididos exatamente, ó. Então aqui seria 1/5, 2/5, 3/5. O 3/5 está exatamente aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Então 3/5. Aí o próximo seria o 4/5 e no próximo 5/5 é que chegou no final, tá? Então a ideia de marcar o 3/5 seria nesse risquinho aqui,
que é o terceiro risquinho que a gente colocou, tá? Vocês poderiam ter feito isso no caderno também com uma régua. Como eu falei, usa a régua de forma inteligente. Marca do A até o B 5 centímetros, sai marcando 1 centímetro em cada um e pronto. A gente consegue essa divisão de uma maneira muito mais fácil. A 6 é para desenhar. Claro, eu não vou ficar desenhando todos esses aqui com vocês, mas a gente vai falar o que cada um desenho precisava representar. Tá? Eu não entendi de nada que eu desenhei 2 vezes esses 7/8, que é 10 exercícios com 7/8. Não, tem 2 vezes os 7/8, é verdade. Aqui, é meio bobeira, né? Eles deviam ter colocado o outro. Tá, então vamos lá. Vamos entender como é que funcionaria esses desenhos aqui. Ó. Eu teria que fazer uma figura, de preferência, um retângulo. Por favor, faça um retângulo. Dividir ele em 4 pedaços e pintar 3. A outra, fazer um retângulo, dividir em 8 pedaços, pintar 7 pedaços. Como é que eu faço 8 do jeito mais fácil? Numa direção faz 4 riscos e na outra faz 2. E aí vai ficar 8 pedaços ali, fica mais fácil do que fazer dividido em 8 pedacinhos iguais na mesma direção. A mesma coisa aqui com o 6. Em vez de fazer 6 pedaços, divide 3 numa direção e 2 na outra. E se eu não me engano, esse foi um dos primeiros exercícios que a gente fez no ano, lá naquela folhinha que eu entreguei para vocês, em como dividir o lance das tortas. Lembram que tinha um exercício lá, a gente tinha que dividir alguma coisa, e aí quantos cortes que a gente precisava fazer para dividir de tal jeito? É mais ou menos isso aqui que a gente está vendo agora, tá vendo? Dividir uma coisa em 6 pedaços. O jeito mais fácil de fazer isso faz um retângulo, divide no meio e depois divide em 3 pedaços na outra direção, e aí a gente vai ter 6 pedaços. A mesma coisa aqui com o 4/6. Divide em 6, pinta 4, sobra 2 não pintados. Aqui, 3, fácil, né? Faz um retângulo, divide em 3 pedaços, pinta os 3, e é isso daí. E os 7/8 aqui, como a Sofia falou, repetiu aqui, que é besteira, né? A próxima. A 7. Escreva uma fração que representa a parte pintada de cada figura. Em seguida, escreva a fração que representa a parte não pintada. Então, vou fazer o pintado aqui, 3/5 para o pintado. E aí, a parte não pintada, eu vou usar vermelho aqui, a parte não pintada, 2/5. Ok, vamos para outra. A gente aqui, a próxima está pintado, está dividido em 12 pedaços e foi pintado 6. Então, eu tenho aqui, 6/12, e a parte não pintada, 6. Então, olha só. Vou falar para vocês uma coisa que parece estranha, mas a palavra avos da fração sempre está caindo em desuso. Então, dificilmente vocês vão escutar eu falando 6/12. Eu vou falar simplesmente 6/12. É muito mais prático. Inclusive, porque esse avos não existe em outros idiomas. Claro, a gente está falando português, professor, mas se a gente for pensar a representação de números em outros idiomas, não existe nenhuma palavrinha que vem depois ali para representar a fração. Então, é uma coisa, é uma representação antiga que a gente tem sobre como representar os números em português que está caindo em desuso. Então, assim, eu aconselho fortemente a vocês não falarem o avos. Mas o livro está falando ali que tem que colocar o avos para estar correto. Eu estou dizendo que vai cair em desuso. Tipo, se não caiu ainda, daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos no máximo, dificilmente vai aparecer a palavra avos numa fração. Então, se eu vou ler essa fração, eu vou ler assim, 6/12. É mais fácil. Tá? E fica mais fácil da gente pensar, inclusive, porque esse avos ali que aparece no final não é sonoro. Então eu poderia também ler, em vez de 3/5, ler 3/5? Também. E vai ficar, inclusive, mais prático se a gente não precisar usar uma outra palavra para representar o número de baixo. Então, eu posso ler simplesmente 3/5. Posso ler 6/12, em vez de falar 6/12 avos, tá? Então, assim, o livro vai falar uma coisa, mas que eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do mundo possível que isso vai cair em desuso, principalmente porque a gente está escrevendo bastante pela internet e falando, né, expressando isso de uma maneira mais simples, o 6/12, tá? Então, de preferência, falem o número de cima sobre o número de baixo, tá? Vamos para a próxima.
em que essas figuras são parecidas, em que elas são diferentes. Olha só. Bem, elas são parecidas porque têm a mesma quantidade pintada, né? Elas são parecidas porque têm a mesma parte não pintada, tem a divisão em 6 pedaços e tem também, deixa eu ver, a cor que é igual, né? Mas o que elas têm de diferentes? Olha, uma é a divisão de um retângulo, a outra é a divisão de uma circunferência, divisão de um para a outra. O que a gente pode falar de diferença? Professor, Pode falar. eu coloquei a forma e o tamanho, tá certo? Olha, a forma também pode ser, em vez de ter falado ali de retângulo e de circunferência, pode ser também expresso por essa palavra forma. O tamanho também, de fato, ó, a figura de cima é bem maior do que a figura de baixo, né? A gente consegue ver, né, tipo, com 4 quadradinhos desse aqui de cima, praticamente preenche o círculo que está aqui embaixo, né? Então, realmente, a parte de cima é maior do que a parte de baixo. O que mais dá para falar de diferença? As partes iguais eu já falei quase todas, eu acho. O que mais? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Tá, então fechou aqui. Corrigimos essa página, bem fácil. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Ó, vou deixar uma próxima página para vocês começarem a fazer aqui como tarefa, tá? Comecem a fazer agora, mas a gente vai olhar isso na próxima aula como tarefa. Então, a página 186 começa a fazer agora. Inclusive, eu aconselho a vocês a terminar de fazer agora, para não ficar com tarefa para fazer depois, né? Para ter outras coisas para fazerem muito mais interessantes. Então, façam agora já a página 186 e quem não terminar, fica como tarefa. Então, eu já vou colocar aqui no nosso chat, página 186. Opa, aqui, página 186. Página 186. Todos os exercícios. Todos os exercícios. É bastante treino, tá? Eu sei que é bastante coisa, às vezes, que é repetitiva ali, e fica chato, às vezes, seu lance repetitivo, mas fração é uma coisa que para muita gente dá medo, então eu acho que é um lance que a gente precisa treinar bastante para que quebre esse medo aí de fração e ver que é um negócio bem tranquilo da gente trabalhar, tá bom? Então façam aí, comecem a fazer os exercícios agora. Gente, meu micro não funciona. Ele não transmite áudio. Então muda do nada, ligado ou não ligado. Tá, beleza. Oh, mas mesmo assim, Ricardo fica pesando a reunião. Então, se tu puder desligar isso. E também, se ele não faz som, não adianta ligar, né? A parte importante agora é que vocês têm para fazer a página 186. Façam. Prof, a bandeira da Itália é dividida em 3 partes, então, né? Vamos ver aqui a bandeira da Itália, peraí. Aonde que tem bandeira da Itália? Não, ali na questão 11 fala um negócio sobre a bandeira da Itália, só queria saber se tem. Sim. 3 partes, exatamente. Ah, tá. Obrigada. Tá? Nada.
Então, aqui, ó, só para reforçar os encaminhamentos para a semana que vem, tá? Não tem tarefa dessa semana para a próxima para me entregar, mas vocês têm como tarefa terminar essa página, né, para a gente corrigir numa próxima aula ali, que provavelmente vai ser ou na quarta ou na quinta, mas tem que estar pronto, tá? Então, a gente vai corrigir essa página 186 numa próxima aula que for conveniente. Aí, o que acontece? Na quinta-feira que vem, a gente tem prova do capítulo anterior, que é a parte ali de geometria, e é bom que vocês deem uma lida no capítulo para reforçar os conteúdos que tem ali, tá? Tem várias páginas que a gente nem mencionou, que nem fez nada, pô. Por exemplo, a parte de transferidor e tal. Então, vocês sabem que página que a gente trabalhou, que página que a gente não trabalhou, e aí vocês podem acompanhar a partir disso. Outra coisa, a gente faz a revisão na quarta-feira, que é o dia que a gente tem aula, e aí na quinta-feira faz a prova, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, fechou, né? Então, é isso. Um bom final de semana para vocês. Descansem, tá? Nada de ficar saindo na rua, o dia tá lindo, nada de ficar indo pra praia, fiquem em casa, tá? Então, por favor, aí se cuidem, tá? Tchau, tchau. E bons estudos para vocês. Tchau, feliz dia do Tchau. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. professores. Tchau, tchau, obrigado. Finaliza a gravação de Ana. Finaliza.